Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e todos os municípios do Amazonas, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelos telefones e redes sociais. A reforma trabalhista foi aprovada pelo presidente Michel Temer por meio da Lei 13.467, agora de 2017. Essa lei entrará em vigor no dia 13 de novembro, após o prazo do vacatio legis, menos de 4 meses da publicação no Diário Oficial da União. Entre as medidas mais duras para os trabalhadores está a chance de negociar de forma coletiva ou individual em patamares abaixo do que garante a lei. Foi também criada uma série de problemas para que trabalhadores não consigam reparação na Justiça do Trabalho caso seus direitos sejam violados. Pisos salariais rompidos e jornadas de trabalho fracionadas também serão comuns. Na história das leis brasileiras, a consolidação das leis trabalhistas, CLT, já passou por 2 momentos de retirada de direitos. Um com o golpe militar de 64, todos lembram, e outro nos anos 90. A atual reforma é o terceiro e mais grave momento de enfraquecimento da proteção legal aos trabalhadores. A reforma trabalhista pretende reduzir com as ações trabalhistas, desestimulando a abertura de novos processos. Todo trabalhador que é representado por um sindicato precisa pagar uma contribuição sindical obrigatória, o famoso imposto sindical. Todo ano é descontado do salário, geralmente em março, o valor equivalente a um dia de trabalho. Com a reforma trabalhista, essa contribuição passa a ser facultativa, ou seja, é o trabalhador que decide se quer pagar o valor para o sindicato. A reforma trabalhista valoriza a negociação coletiva e individual. Ela aponta temas que, uma vez negociados, a Justiça do Trabalho não poderá modificá-los no contrato de trabalho. É uma inversão do que ocorre hoje. Neste ponto, diminui a incerteza jurídica dos contratos. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana com a doutora Márcia Medina. Não saia daí. 20 competidores disputam o Hexatlon Brasil. Dia 25 começa o maior reality de resistência da TV. Hexatlon Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E você já pode participar por meio dos telefones e redes sociais. E a nossa entrevistada de hoje, com muita honra, é a doutora Márcia Medina. Ela é mestra em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, doutoranda em Administração pelo DINTER, FEA USP UEA. Participante do grupo de pesquisa denominado Gestão de Pessoas e Gestão do Conhecimento, nas organizações do Departamento de Administração da Universidade de São Paulo. Especialista em Direito Civil e Processo Civil. É professora universitária, coordenadora do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Bom dia, professora. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Tenho certeza que a senhora vai trazer muitas contribuições, informações importantes para o nosso público de casa.
Doutora, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre uma questão que essa semana está sendo bastante comentada na cidade, em todo o Brasil, aliás. É sobre uma decisão que um juiz federal de Brasília proferiu em uma ação popular em que ele autoriza os psicólogos a tratarem os homossexuais, as pessoas que têm essa opção sexual, como se fosse uma doença. Elas podem se tratar com um psicólogo, que antes não podia. Isso era proibido por uma portaria. Então, essa questão está causando opiniões diversas, pessoas que concordam com o juiz, outras pessoas dizem que são contra esse posicionamento. E ontem, inclusive, eu estava assistindo um programa de entrevistas na televisão e lá estava o general do Exército, Vilas Boas, que ele foi, inclusive, aqui do CMA, da Amazônia, e ele agora é o comandante-geral das Forças Armadas a nível nacional. E foi tocado no assunto pelo entrevistador e ele disse que o Exército não se incomoda mais com essa questão, com essa opção sexual das pessoas. Aquele que quer ter a sua opção sexual pode ficar tranquilo, que o Exército não interfere mais. Mas eu queria saber sobre essa decisão, se a senhora teria algum comentário a fazer. Bom, são vários aspectos, né, que a decisão remete. Isso. Primeiramente, era antes proibido pelo Conselho Federal de Psicologia, né, esse tipo de oferecimento de serviço, ou seja, você não poderia oferecer o serviço em que você trataria os homossexuais ou os transexuais, né, de modo a retirá-los dessa orientação sexual. Contudo, né, nós temos também uma outra questão, né, talvez o fato estar tanto, né, na mídia, é porque nós estamos hoje, né, com várias novelas, né, esse tema vem sendo tratado de forma constante pela mídia, nas novelas. É verdade. Então, o que acaba acontecendo é que isso tornou a sentença do juiz maior do que ela é. Na realidade, ele não afirma na sentença que seria uma doença. O que ele afirma é que é possível, no âmbito privado, que um psicólogo ofereça um tratamento, vamos dizer assim. O problema é a margem que essa palavra dá, no sentido de conduzir a ideia de que a homossexualidade seria uma doença. Exato. Então, esse é um problema que essa sentença traz. Não é que ela esteja proibindo, inclusive ela mantém a resolução. Mantém, né? Mantém a resolução, né, do Conselho Federal de Psicologia. Então, portanto, né, não haveria nesse caso algo que pudesse realmente conduzir a ideia de que ele estaria agora permitindo totalmente o tratamento. O que ele diz é, caso voluntariamente alguém procure um psicólogo e diga a este psicólogo que quer, né, vamos dizer assim, se tratar do que ele poderia considerar um problema à própria pessoa, e aí o psicólogo poder oferecer sem que isso fosse considerado uma infração, né, ética ou aos ditames do Conselho Federal de Psicologia. Certo. Mas você observa que realmente as ideias estão mudando, está havendo uma evolução, né? Porque antes era tudo muito restrito, as pessoas tinham uma discriminação, um preconceito, mas hoje as coisas estão mais abertas, né? Já se vê uma decisão dessa aqui, eu achei interessante. Mas, professora, temos uma pauta que eu gostaria de ouvir da senhora, a sua opinião, que nós estamos agora nessa época da reforma trabalhista, a lei da reforma, que é 13467, ela ainda vai entrar em vigência no dia 13 de novembro, que tem o período do vacatio legis, né? Então, essa lei ela traz uma previsão em um dos seus artigos, em que ela diz que a gestante ou a lactante, elas poderão trabalhar em ambiente insalubre. Então, isso daí eu queria saber da senhora, se a senhora entende que
esse tópico é uma inconstitucionalidade da lei, se realmente isso aí vai ser muito debatido, vai causar muito problema para as mulheres. Como a senhora está vendo esse tópico dessa lei? Bom, primeiro nós temos que analisar o próprio dispositivo legal que vai ser alterado. Então, a nova regra diz o seguinte, que para o caso de grau máximo, permanece a proibição, né? Agora, grau médio e leve, será possível que, através de um atestado médico, de uma declaração médica... De confiança da trabalhadora, né? Aí é que vem o problema, aí é que está o problema, né? Por quê? Porque não diz, a lei é omissa no que diz respeito a dizer assim, se esse médico será um médico de livre escolha do trabalhador ou se este médico é um médico indicado pela empresa. Então nós temos, né, o senhor advogado de reclamante, que eu acabei de lhe perguntar sobre isso, eu já sou advogado de empresa, né? Eu diria que nessas circunstâncias, o que pode acontecer? Pode acontecer que a empresa queira indicar um médico e esse médico se veja compelido a autorizar o trabalho, podendo causar danos ao feto, né? Danos à trabalhadora e também ao feto. Esse é um problema que eu vejo, né? Quem irá emitir esse atestado? Até que ponto esse médico tem conhecimento do meio ambiente de trabalho deste trabalhador? Ou seja, ele conhece o ambiente de trabalho, ele sabe todos os agentes que podem incidir naquele campo? Esse é um problema. Então, eu acho que o problema não está na autorização, está no fato de que nem sempre o médico que irá emitir o atestado tem pleno conhecimento do local de trabalho. Do ambiente, sem do ambiente de trabalho, e exato. O grau, né? E o tipo de agente, porque veja bem, como é que nós fazemos isso na Justiça do Trabalho? Através de uma perícia, onde um engenheiro do trabalho, uma pessoa que tem um conhecimento específico, médico não conhece norma regulamentadora normalmente. É claro que os médicos do trabalho conhecem, mas a lei também é omissa nesse aspecto. Ela não diz que necessariamente será um médico do trabalho. Entendi. Quer dizer, é uma falha da lei, né? Que isso daí, eu creio que com o tempo, na medida em que forem surgindo casos concretos, isso aí vai se moldando a realidade do dia a dia dos trabalhadores. Não é assim, a senhora concorda? A Justiça, com certeza, né, terá o papel de impugnar aqueles atestados médicos, né, tornar nulo ou tornar anulável aqueles atos médicos que não coadunarem com a realidade, né, do meio ambiente laboral dessa trabalhadora. A nova lei, essa nova 13.467, que é a nova lei da Previdência, ela traz uma previsão também sobre a questão da insalubridade, do ambiente insalubre, o enquadramento do grau. Isso aí pode ser definido por um acordo coletivo. Como é que a senhora está vendo isso aí? Olha, na realidade, a própria reforma trabalhista ela traz uma contradição. Então, essa disposição que permite que uma ACT, né, um acordo coletivo de trabalho, ou que uma CCT, uma convenção coletiva de trabalho, indiquem um enquadramento, é um dispositivo que está próximo de outro dispositivo, que é o 611, em que é dito que é vedado, né, aos sindicatos, através de ACT ou através de CCT, falarem sobre normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então é algo que é contraditório. Tanto que teve uma entrevista com um ministro aposentado do TST, onde ele dizia isso, né, que nestes casos essa norma está marcada por uma contradição, o que levará à insegurança jurídica, como nós sabemos. Ou seja, na hora que o advogado for à justiça, ele alegará, se ele estiver pelo reclamante, ele alegará que o acordo coletivo e a convenção coletiva não são válidos porque ferem a própria norma seguinte, que diz que é vedado tratar de norma de segurança, medicina e saúde, né, do trabalhador. Compreendo. Então, doutora, essa nova lei está causando muita polêmica, realmente, com operadores do direito, interpretações diversas. Eu gostaria que a senhora
informasse o seu ponto de vista sobre essa questão dessa previsão da lei, que ela prevê que o trabalhador poderá pagar as custas do processo, pagar as custas de uma perícia judicial, pode ser condenado em sucumbência. Como a senhora está vendo isso aí? Porque o trabalhador normalmente é hipossuficiente. Ele tem, quando ele propõe uma ação na Justiça do Trabalho, ele está desempregado. Então, como é que o trabalhador vai realmente poder arcar com essas despesas todas se ele não tem condições financeiras, ele é considerado um hipossuficiente? Primeiramente, nós temos que ir lá no próprio cerne, né, no próprio escopo do direito de trabalho. O direito de trabalho é criado, né, no intuito da proteção, tanto que o maior princípio é o princípio da proteção. Então, com base nesse princípio, uma série de normas de regras foram estipuladas. Por exemplo, a norma mais favorável, a condição mais benéfica, indúbio pro operário, inalterabilidade das cláusulas contratuais trabalhistas. Uma série de regramentos foram criados para exatamente proteger o trabalhador. Ocorre que, nos últimos anos, nós vimos uma série de aventuras jurídicas, principalmente no campo do assédio moral e do dano moral. Tanto que é um dos pontos mais atacados pela reforma é exatamente este, ao estipular um patamar máximo de indenização para o dano extrapatrimonial. É verdade, de acordo com o salário do trabalhador. Isso, né? E essa estipulação, ao meu ver, esta sim é inconstitucional. Por quê? Porque você está dizendo que a vida, a saúde, a segurança de um trabalhador é diferente da do outro. Então, no momento que a lei fez isso, ela tentou, o legislador fez isso, ele tentou impedir as aventuras jurídicas. E a questão do ônus da sucumbência foi uma consequência direta disso. Ou seja, além de eu diminuir as aventuras jurídicas no sentido de alegar que tudo é dano moral, de que tudo é assédio moral, eu também vou mostrar para ele, eu vejo essa intenção, vou mostrar para o trabalhador que agora, se ele partir para uma aventura jurídica, ele irá ter que pagar, ter um ônus que poderá vir recair sobre ele. Agora, é claro, nós não podemos esquecer que o Instituto da Justiça Gratuita permanece e que, portanto, aqueles trabalhadores que estão dentro da ótica, da lei, tanto lá do CPC quanto da 1060/50, eles poderão demonstrar a hipossuficiência e deixarão de ter que arcar com esse ônus da sucumbência. Mas que realmente isso poderá limitar o acesso à justiça, sim. Porque hoje o trabalhador já pensa se ele vai ou não à justiça por conta de achar que vai entrar numa lista negra. E esse será mais um ponto que fará com que muitos trabalhadores deixem de ir à justiça com medo desse ônus da sucumbência. Vai ter um freio realmente. Com isso daí muita gente vai ficar com medo porque vai ser penalizado caso não haja sucesso, né? Tem uma outra questão também, doutora, que é o seguinte: o trabalhador, ele entra com ação, pelo menos até hoje está assim, né? Antes da vigência da lei que vai entrar em vigor em 13 de novembro ainda. O trabalhador entra com um processo na Justiça do Trabalho e, de repente, se chegar no dia da audiência, as testemunhas dele não comparecerem por algum motivo, ele pede a desistência do processo e o juiz defere e aquilo ali se resolve numa próxima, quando as testemunhas comparecerem. Porque se for matéria fática, realmente tem que ser assim. Mas com a reforma agora, como é que vai ser? O trabalhador, se a empresa contestar, o trabalhador entra com processo, aí a empresa contesta, quando chega na audiência já está contestado o processo. Chegando lá, as testemunhas do trabalhador não comparecem, aí o trabalhador diz: não vou poder prosseguir porque eu vou ter que ter a desistência, senão não vai dar certo. Como a empresa já contestou, o trabalhador só vai poder desistir se a empresa concordar com essa desistência. Como é que a senhora está vendo esse tópico aí? Não está muito nocivo contra o trabalhador essa questão aí? Eu penso que no cotidiano forense isso vai ser adequado de acordo com a situação, né? Agora, é claro, a mudança normativa decorre do fato que já lá no CPC já havia essa previsão.
lá no direito comum, você só poderia desistir da ação se a outra parte concordasse, porque já haveria contestação. Isso. Nós temos aí um processo eletrônico também, né? Um processo judicial eletrônico, PJE, onde você pode colocar a contestação em sigilo. Então, penso eu que a contestação estando em sigilo, não haverá necessidade da anuência da outra parte. É apenas naqueles casos que a empresa coloca a contestação sem sigilo, que aí sim, né, o empregado já teria conhecimento das teses de defesa da reclamada e aí sim ele poderia se aproveitar disso. Então eu, por exemplo, quando eu junto uma contestação, eu sempre junto em sigilo. Ora, se a outra parte não teve conhecimento da minha tese de defesa, vejo eu que não há nenhuma vedação a que esta pessoa desista. Agora, a partir do momento que a contestação for posta sem sigilo, aí incidiria a regra. Então, acho que isso aí é uma questão de razoabilidade. Mas no novo texto por parte do juízo. Não faz essa observação. Até porque, na realidade, o novo texto ele é mais como que foi mais como uma adequação a algo que já existia, isso, sem analisar o contexto da própria Justiça do Trabalho. Porque dessa forma que você está exemplificando, se a contestação for anexada em sigilo, só o magistrado tenha conhecimento, então a empresa não vai ter perda nenhuma se o trabalhador requer a desistência, porque ele também não tomou ciência ainda do teor da defesa, não é verdade? Exato. Eu concordo com esse seu ponto de vista. Tem uma questão da quitação anual de verbas também, que o trabalhador tem que quitar. Como é que a senhora vê isso aí, essa questão da quitação de verbas anual? Olha, eu vejo esse é na minha opinião, um dos piores aspectos dessa reforma. Há uma tendência no STF, se nós observarmos nos últimos anos, em retirar alguns poderes do TST e também no sentido de tirar alguns direitos de trabalhadores. Por exemplo, nós tínhamos uma prescrição de FGTS que era trintenária, passou a ser quinquenal, ou seja, o trabalhador passa 10 anos em uma empresa, a empresa nunca recolheu um tostão de FGTS e ao final ele só vai poder cobrar 5 anos, o que é completamente injusto. Mas mesmo assim, essa decisão diminuiu, né, bastante, em 25 anos, vamos dizer assim, os direitos dos trabalhadores. Aí nós tivemos uma outra decisão, a decisão do Gilmar Mendes, em relação, acho que a súmula 277 do TST, que fala do princípio da ultratividade, onde o Gilmar Mendes diz o seguinte: não existe ultratividade de acordo com a convenção coletiva, mais uma vez retirando direitos dos trabalhadores. E por fim, na semana passada, saiu o acórdão sobre a terceirização. Neste acórdão sobre a terceirização, a administração pública não será nem responsável, subsidiária ou solidariamente, se o terceirizado nada receber da empresa prestadora de serviço. Por quê? Porque a fiscalização será por amostragem. Ou seja, num grupo de, vamos dizer que para o estado do Amazonas trabalhem 5.000 trabalhadores terceirizados. Eles vão pegar 5 pessoas, vão verificar se a empresa depositou as verbas. Se depositou, eu fiz a fiscalização por amostragem. Logo, isso é extremamente pernicioso para o trabalhador. A quitação anual, aí eu penso que é a chave de ouro, é para fechar o caixão, né? No sentido de dizer assim, qual é o trabalhador que vai se negar a dar essa quitação? Porque somente aquele ele não vai poder ir contra o empregador, porque senão vão mandar ele embora, né? Exato, é só aquele que tiver coragem de dizer, eu não vou, me dê as contas. Então, hoje eu acho que esse momento da quitação anual é o momento dos sindicatos começarem a mostrar serviço. Se negar a dar a quitação, porque a quitação será dada pelo sindicato, com a presença do trabalhador. Então, é hora do sindicato mostrar Doutora, serviço. Falar em sindicato, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essa questão da nova lei da reforma, que coloca optativa a questão da contribuição anual do trabalhador. O trabalhador não é mais obrigado a contribuir com o sindicato, com a taxa sindical. Quer dizer, os sindicatos vão ficar numa situação difícil, porque não vão ter aquela receita para gerir, pagar os compromissos. Como é que vão ficar os sindicatos agora enfraquecidos sem essa receita que eles têm anualmente, um dia de trabalho, né, correspondente?
No caso era contribuição compulsória, né? Que na realidade os sindicatos podiam cobrar 4 tipos de taxas, né? E a compulsória é aquela que regularmente, anualmente, estava ali no caixa do sindicato. Anualmente, verdade. Olha, doutor, é o seguinte, tem 2 aspectos que têm que ser analisados nessa resposta. O primeiro aspecto é que alguns sindicatos não funcionavam. Mais de 15 mil sindicatos no país, muitos deles não faziam a menor questão de sindicalizar ninguém, porque bastava essa contribuição anual e eles estavam satisfeitos. Eu tenho como exemplo o meu sindicato mesmo, né, na esfera privada, onde eu jamais fui procurada para ser sindicalizada. Num universo de mais ou menos 8 mil professores. Ele só tem 120 associados. Então nós temos aí uma situação em que, do que ele sobrevivia? Penso eu, obviamente sobrevivia dessa contribuição. E o que ele me oferecia? Praticamente nada. Então, nesse aspecto, os sindicatos que não prestavam serviço antes vão ser compelidos a prestar. Porque agora eles vão ter que agradar o cliente, vamos colocar assim entre aspas, né? Que será aquele futuro sindicalizado. Então, para que eles tenham novas filiações e possam cobrar a mensalidade sindical, a contribuição confederativa, eles terão que mostrar serviço. E nesse aspecto eu concordo com a reforma ao retirar essa contribuição compulsória. É verdade que no primeiro momento e da forma abrupta que vai acontecer isso, e alguns sindicatos que já prestavam serviços bons aos seus sindicalizados vão perder bastante. Mas aí é uma questão de negociação com seus sindicalizados. Ele já tem o princípio da unicidade sindical, que já é uma grande valia. Ruim seria se qualquer pessoa pudesse abrir um novo sindicato. Não é possível, porque só pode ter um sindicato por município. Isso. Logo, aquele sindicato que existe vai ter que mostrar agora serviço. É a minha opinião. Pois é, mas existem muitas opiniões diferentes sobre essa questão, realmente, né? Mas a sua opinião é muito coerente. Bom, eu peço permissão para falar um pouquinho com o público de casa agora. Quem chegou nesse momento, quem ligou o televisor agora, perdeu o início da entrevista. Essa entrevista completa vai estar logo mais no YouTube, após o programa. Você acessa pelo Portal do Holanda, no meu blog, e lá você vai ter a entrevista completa. Nós estamos tratando de questões diversas aqui, sobre a reforma trabalhista. São temas que são novos ainda para muita gente, porque ainda vai entrar em vigor essa reforma no dia 13 de novembro. Então, se você perdeu a entrevista, acesse no YouTube, através do Portal do Holanda, que você vai ter a entrevista completa. E aqui nós estamos com a professora Márcia Medina. Ela é experta em direito do trabalho, direito civil, e ela gentilmente está nos dando essa colaboração com essas maravilhosas informações. Bom, professora, nós queremos que a senhora faça agora suas considerações finais, que o tempo nos traiu, né? E, se for possível, a senhora falar sobre uma questão de ter um projeto da Previdência que ele prevê que se o cônjuge vier a falecer e se ele já for aposentado, aquele que faltou, esse que faleceu, ele vai deixar uma pensão. Mas o cônjuge sobrevivente ele não poderá ter uma pensão e uma aposentadoria. Então ele tem que optar por uma dessas duas. Como é que a senhora está vendo essa questão aí? Só em considerações finais para a gente não perder esse raciocínio que eu acho muito interessante. Em relação a isso, nós temos a questão do princípio da dignidade da pessoa. Sim, então, perfeito. No momento que um núcleo familiar é constituído, nós contamos com todas as rendas que participam daquele núcleo familiar. Vindo a reforma previdenciária e retirando o direito, né, do cônjuge sobrevivente receber aposentadoria e pensão por morte conjuntamente, o que acontecerá? Esta pessoa perderá metade da sua renda ou mais. Isso poderá significar um grande decréscimo na condição daquela família. Porque, às vezes, essa família não tem filhos adultos. A morte ela não advém somente no momento que a pessoa é mais velha.
Essa pensão por morte pode vir a acontecer muito antes, quando os filhos ainda são pequenos. É verdade. E aí como é que ficaria esse núcleo familiar sem esse sustentáculo? Essa renda familiar ia reduzir em 50% e ia passar necessidade realmente. A probabilidade essa é muito pessoa. grande, com certeza. Mas não é justo, realmente não foi bem pensado esse tópico aí. É o que está no projeto. Tomara que isso não passe, né? Professora Márcia, obrigado pela sua presença aqui, muitíssimo obrigado mesmo, valeu a pena, nós estamos felicíssimos com a sua participação e essas belíssimas informações. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a participação de todos aqueles que participaram pelos telefones, pelas redes sociais. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.